pessoas que conhecem a Deus da sua forma, da sua experiência, e que vão conhecer a Deus ainda mais, ainda nós, cada dia. É muito pouco o que nós sabemos de Deus. Às vezes a gente pensa que já sabe tudo, né? Porque estuda uma teologia, ou porque tem muito tempo de igreja, de ministério, mas na verdade é muito difícil conhecer. A Bíblia diz: quem pode ter dado algo a Deus? Quem o conheceu? Né? Verdade. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem primeiro deu a Ele e recebeu? Quem pode conhecer a mente do Senhor? Ninguém. Não tem como saber. Aleluia. Ele tem muito ainda para nos ensinar sobre lidar com a vida, sobre lidar com as pessoas, sobre lidar com o trabalho, sobre lidar com as finanças, com as conquistas também. Glória a Deus. E no domingo passado nós falamos sobre uma visão chamada conquista, né? Então ali Deus trouxe, porque eu estava no propósito de trazer algo para firmarmos uma visão sobre produtores de riquezas. Então Deus pediu para comentar um pouco sobre a visão da conquista. Ali nós comentamos o domingo, sabe? Quem ouviu pôde entender um pouco o que o Espírito estava falando, que a visão da conquista ela tem a ver com o tempo, né? Para nós, não para Deus. Que a visão ela é dada por Deus, mas o tempo é nosso. No sentido, Deus só fala em um tempo conosco, um tempo chamado hoje. Não tem outro tempo para Deus, porque o passado para Ele é hoje, o futuro para Ele é hoje, tudo para Ele é hoje, porque é hoje que Ele fala aos nossos corações. Tanto que hoje é o tempo que você tem para tomar decisões do que você vai fazer ou deixar de fazer, de se você crê ou não crê, se você vai ou não vai. É hoje. Amanhã você pode não estar aqui, daqui a pouco você pode não estar aqui nem eu. É questão de tempo chamado hoje. É porque Deus trata das coisas na sua realidade, na sua realidade, e é nesse tempo. Então o Senhor falava desse tempo para que pudéssemos entender que no tempo chamado hoje é que Ele chama as coisas à existência, porque Ele vê o nosso posicionamento é no tempo chamado hoje. Mesmo como nós falamos também da visão da conquista no tempo chamado amanhã para nós, o tempo amanhã chamado para nós são os sonhos que nós temos às vezes, planejamentos, coisas que a gente quer alcançar a longo prazo, que foi gerada a partir de uma visão. Mesmo um sonho, uma visão que é dada, que ela vai levar um tempo, no processo de tempo, para estar se realizando, para Deus aquilo ainda é tempo chamado hoje. Porque Ele não está vendo aquilo incompleto, Ele já está vendo aquilo completo. O que vai completar esse espaço de chegar ao novo tempo chamado hoje, que é o amanhã, é o seu posicionamento. Porque quando Deus for naquele dia chamado hoje para nós, né? Chamado hoje para Ele, no futuro, vamos dizer assim, o pagamento é dia 10, irmão. Não é verdade? Então você às vezes pensa no seu pagamento no começo do mês, e no dia 10 vai chegar o seu dinheiro, você sabe disso, mas o patrão já está com o dinheiro no banco. Então é só questão do percurso que você tem de trabalho, do processo de posicionamento, para chegar até o dia do pagamento e o patrão dizer: está aqui o seu dinheiro. Amém? Dá para entender? Amém. O processo, mas o tempo para Deus é o mesmo, é hoje, porque o dinheiro já está guardado. Aquilo que gerou dentro do teu espírito hoje, Deus já gerou, na sua visão já existe. A Bíblia diz que Deus chama a existência as coisas que não se vê como já existissem. Amém? Glória a Deus. Nós precisamos entender essas visões para a conquista, para nós nos posicionarmos, para não nos abalarmos com as coisas que se fazem contrárias, como nós cantamos a música. Às vezes as circunstâncias se mostram e elas nos pressionam no meio do caminho. E se nós não estivermos bem posicionados em nossa fé, o percurso desse tempo para chegar no tempo chamado hoje, que Deus já determinou ao seu favor, pode ser interrompido porque você para no meio do caminho. Se Josué não tivesse levantado e seguido, ele não
seria talvez o sucessor de Moisés. Porque Deus disse para ele: levanta-te, porque Moisés morreu, mas você é o próximo da fila. Eu tenho algo para você, você que vai conduzir esse povo e vai entrar na promessa. Mas Moisés não entrou nos sonhos, não é verdade? Ele teve a visão, viveu milagres, mas no percurso do caminho ele não conseguiu entrar em Canaã. Mas teve a visão da promessa, mas não alcançou, por causa do posicionamento. Dá para entender, quer dizer? Há coisas que você vive pela visão, e Deus opera milagres poderosos, e o tempo chamado hoje, muitas vezes, para Deus é agora. E eu posso crer, e a minha fé pode trazer coisas à existência desse tempo agora. E há coisas que eu estou orando a Deus para conquistas que levam um processo de tempo, para mim, no meu ver, né? Porque às vezes Jesus diz: se você crê o suficiente, até os montes se movem. Então ele pode fazer coisas até impossíveis ao seu ver. Às vezes que para você vai levar 1 ano, vai levar 2 anos, precisa primeiro ter recursos para isso. Às vezes Deus manda o recurso no outro dia para você, de uma forma inesperada. A fé, não podemos limitar a fé, dizer para ela que isso pode acontecer agora ou depois. A fé, ela move os tempos de Deus, qualquer tempo, de amanhã ou de hoje, para o tempo chamado hoje. Qualquer tempo. O que eu quero para hoje, Deus opera hoje pela fé, e o que eu quero para amanhã, Deus também é capaz de tirar, às vezes até pular um processo, ou gerar um processo, para que aquilo venha nas suas mãos, às vezes até antecipadamente. Mas tem coisas que tem o seu tempo. Então as coisas não podem chover antes, porque há o tempo da chuva, há o tempo do sol, e Deus estabeleceu debaixo da terra também todo o propósito. Então há coisas que exigem tempo, é um propósito que exige tempo, de uma espera, para que você possa posicionar e viver aquilo. Mas Deus não olha aquilo como ainda estou preparando o meu servo para você. Como a gente ouve a maioria dos profetas, né? Estou preparando para você. Como preparando? Ele é Deus do futuro, irmão. Ele já tem o futuro como presente. O que você está pensando, ele já viu. O que você ia falar, ele já viu. O que você ia falar antes de falar, como disse Davi, antes mesmo de formar uma palavra na minha boca, o Senhor já sabe o meu deitar e o meu levantar. Então, essa consciência, dessa visão do tempo que a gente tem que ter. Não limite Deus, porque Deus não se limita no tempo. Aleluia. Nós limitamos a visão que recebemos do Espírito no tempo. E mesmo assim Deus respeita. Ele queria muito bem que nós crescêssemos como Jesus cria. Que ainda que ele precisasse de um tempo para ele ir no banco, pegar um dinheiro para pagar um imposto, ele orou e disse: não, eu preciso do dinheiro é agora. Então dá um jeito nisso aí. Vem, pega aquele peixe lá que vai ter uma moeda dentro dele. Era impossível alguém ter essa visão, né? Olhando aos olhos humanos. Como alguém ia saber que tem um peixe agora naquele rio, que não era o Tietê, tem um rio ali, tem um peixe agora, e você vai lá e pesca e abre esse peixe e tem a moeda para pagar o imposto. Isso é antecipar o processo, no meu ver. Porque precisava ir até um lugar ou vender algo para ter o dinheiro. Não era isso, não? Era a fé, a convicção de que quem ele servia tinha o poder de gerar as coisas. Então aquele peixe engoliu e Deus sabia a onisciência dele. Então Deus não vai mandar dinheiro do céu, mas Ele sabe muito bem as outras formas para trazer até você recursos, de forma até natural, de chegar até você. Até mesmo no coração. Quantas vezes eu recebi dinheiro dentro da igreja, de pessoas que eu estava passando necessidade há muitos anos atrás, e a pessoa vinha assim na minha mão e falava: Deus mandou. Outro veio para mim e falou assim: se você viesse com a blusa tal, eu orei a Deus desse jeito, e você veio com a blusa tal, e era você que eu tinha que dar. Quer dizer, são coisas que Deus move, circunstâncias, para que pudesse chegar o recurso até as minhas mãos. Ele tem sua forma, hein? Eu cria, e eu orava e cria, então Deus trazia. Dá para entender que podemos interferir no tempo chamado amanhã? Podemos antecipá-lo, se a nossa fé for suficiente, podemos antecipar. Mas o que devemos ter definido entre nós é que o tempo de Deus é o tempo chamado hoje. Ele já, quando você ora, Ele já preparou todas as coisas, a Bíblia diz. Quando você pede algo, Deus já preparou. Aquilo é lógico, está dentro de uma aprovação. Eu falo aprovação porque Deus não é um Deus que desperdiça tempo de ninguém. Se há uma causa que às vezes não dá para se vencer, a pessoa não está bem posicionada naquilo, ou às vezes não quer viver aquilo,
Deus não vai obrigar a nada. Deus age da forma dele. Então, há coisas que Deus traz a nós a testificação, e que quando temos que parar, ou quando temos que prosseguir, por causa da nossa incredulidade, não é por causa dele não, é por causa da nossa incredulidade, a incredulidade dos homens. Amém? Glória a Deus. Podemos continuar a conversa? Então, foi Isaías 61, do 1 ao 3. Estou falando com homens maduros, então vocês sabem o que tem escrito na Bíblia. Rabadia Coramatsubiake. De novo lá na visão. O propósito da visão do Reino de Deus e a dimensão das visões da Igreja de Cristo. Visão do poder, da influência e do poder da intervenção. Isso que eu vou resumir para vocês, Isaías 61, do 1 ao 3. O Espírito veio sobre Jesus para trazer a ele uma visão. A visão de que ele iria cumprir um propósito de Deus. Então a primeira coisa que Isaías 61 vem revelando no começo é o propósito de Deus. Que ele veio para trazer boas notícias. Então a primeira visão que veio em Cristo é de que ele era portador de boas notícias. Que ele veio com um propósito para trazer a palavra de Deus. Quando se fala em boa notícia, é uma mensagem que teria poder de mudar a história dos homens, de mudar a direção da história dos homens, interferir no curso da história dos homens. Então ele era o portador da boa notícia. Então a primeira coisa que Isaías está revelando a nós é que nós recebemos a natureza de Cristo. Você vai olhar no versículo 3, um pouco mais para baixo, ele vai falando sobre a natureza de Cristo, que Cristo veio revelar a sua natureza, a sua glória. O Espírito veio trazer a unção sobre ele para que seja revelado a natureza dele. E essa natureza, esse mesmo Espírito que Jesus disse que ungiu ele, ungiu você e ungiu. Aleluia. Colocou dentro de nós a mesma condição. Se é o mesmo Espírito que opera em Cristo, operou em Cristo, é o mesmo que opera em nós. Então nós temos o mesmo propósito de Deus. O mesmo propósito, trazer boas notícias ao mundo. Não é isso que Jesus veio? Então esse poder, essa primeira visão que você vai ter, é o primeiro estágio que muitas pessoas ficam, que é a visão da boa notícia, de conhecer o Evangelho, de ser salvo, de anunciar a salvação, de ganhar almas para o reino de Deus, para trazer o resgate daqueles cidadãos que saíram, da sua cidadania um dia e que precisam retornar à sua cidadania, precisam voltar para o reino dos céus, porque Deus criou todas as coisas e criou os homens e colocou nele um espírito de vida, e todos os homens são de Deus, todos os espíritos humanos são de Deus. Tanto que a Bíblia diz que os espíritos voltarão, mas a alma será lançada no fogo eterno, ou irá viver a vida eterna com Deus, junto com o Espírito. O sopro de vida, eu digo assim, é um outro assunto que depois a gente entra. Mas o que devemos entender é que a visão foi posta dentro de nós, o Espírito foi posto dentro de nós, o Espírito Santo, trazendo a nova natureza de Cristo, para que você anunciasse o Evangelho de Cristo. Anunciasse não é uma religião cristã, mas o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo trata-se de um reino, trata-se de um novo governo, trata-se de uma forma de pensar, de agir, de leis que não vêm do conceito humano, mas de leis que vêm dos princípios de Deus. E você tem que anunciar esse novo governo. O mundo sofre por falta de governo. O mundo sofre porque não há governo perfeito, não há governo certo. A família sofre porque não tem governo certo, porque os pais não sabem governar os seus lares da forma que deveriam governar, e os seus filhos se perdem. Então o homem precisa de um governo que tenha realmente, que possa trazer, preencher a alma e o espírito dele na plenitude. Mas somente o governo de Deus é capaz de suprir isso. Nenhum governo dessa terra será capaz de nos dar realmente plena paz e segurança e alegria. Só o governo dos céus. Sobre a terra, um dia o governo vai descer e vai governar a terra. Os homens. Vai passar, Jesus vai voltar, a igreja vai ir, todo aquele processo de Apocalipse, mas o governo virá sobre a terra. Mas ele está dando uma oportunidade para não mandar muita gente para o inferno, sabe? Porque não vai ter vaga lá. Ele vai ter que já abrir uma oportunidade para as pessoas poderem se tomar uma posição, para dando uma chance
para os cidadãos poder restituir a sua posição de filhos, que Deus os quer como filhos. Amém? Então, o Espírito veio dentro de nós para nos dar a nova natureza de Cristo. E a primeira visão que o Espírito produz em você é de ser portador de boas notícias. Aleluia. Conhecer a palavra de Deus, conhecer o Evangelho, para viver esse Evangelho, receber esse Evangelho, recebe o Espírito. Recebendo a graça de Cristo, você recebe o Espírito de Deus, a unção de Deus. Porque Jesus diz que ninguém reconhece a Ele como Senhor das suas vidas, reconhece a sua palavra e o seu poder, a não ser pelo seu Espírito. Por isso que tem pessoas que você fala de Jesus e ela fala, não consigo entender nada disso. Tem gente que fica anos vindo na igreja e não entende nada disso. Não consegue ter uma experiência sequer com a presença de Deus ou com o poder de Deus. Porque o seu entendimento não foi aberto. O Espírito não entrou, a nova natureza não entrou. Então o homem só consegue entender as coisas de Deus quando a natureza do Espírito Santo entra. Então, quando você creu no Evangelho das boas notícias, você passou a receber o Espírito que abriu o seu entendimento, tirou você das trevas, trouxe as trevas, que é a falta de conhecimento, trouxe você para o conhecimento de Cristo. Aleluia. Então, Ele te deu a luz, o Espírito Santo entrou dentro do seu Espírito. A unção dele veio já sobre você. Iluminou o seu entendimento. E quando Ele iluminou o seu entendimento, então Ele começou a trabalhar uma nova natureza para estar sobrepondo a sua natureza humana. Quando fala natureza, são desejos, são pensamentos, desejos, instintos que não agradam a Deus. Por isso que o Espírito veio, para produzir a nova natureza, para que essa nova natureza tomasse lugar, ou tomasse o pensamento para governar esses maus desejos, esses maus pensamentos, pudesse governar sobre ele, para que você pudesse sair da posição de portador, de somente uma posição de portador de boa notícia, você recebesse mais uma posição daquele que tem poder para libertar, o poder de intervenção. Porque as boas notícias te dão o poder, a autoridade de influência. Quando você é portador de boa notícia, você anuncia o Evangelho, mas não é você que convence, é a palavra que move no pensamento das pessoas e os influencia para que eles se convençam do seu pecado. E esse poder dessa palavra, que por si mesmo ela vai e faz os seus efeitos. E aquela pessoa começa a entender as coisas de Deus, porque o poder da palavra que sai da boca de um portador de notícia, não de um leitor de Bíblia, como um burro que põe lá a voz lá e fica lendo, da boca de um homem de Deus ou mulher de Deus, quando ele fala daquilo que ele deu para alguém com autoridade, aquela pessoa lhe abre os olhos. Há uma unção que é liberada, porque ele tem um poder, uma unção, um mover sobrenatural que vem junto com ele e que convence, que é a presença do próprio Espírito, a virtude do Espírito, que convence aquelas pessoas da verdade que ele está expondo. Só que é um poder de influência, porque a decisão sempre será daquela pessoa. Você pode falar o que for, você pode descer fogo do céu para ela ver, e ela pode não crer no que você fez. Jesus fez milagres em uma cidade e o povo não creu. Ele até ficou bravo com aquilo. Não pode ser tão incrédulos. Eu vim aqui pessoalmente para fazer isso, mostrar quem eu sou, e vocês não creram. Então agora você vê que a natureza humana, Deus não tirou dele o poder da decisão. Está com ele. E por ter dado a você o poder de ser portador de boas notícias, ele não tirou das pessoas o poder de decisão, porque você se tornou um portador de boas notícias. Não quer dizer que você vai pregar o Evangelho e todos vão crer. Pode ser que alguns creiam, outros não. Amém? Mas o Espírito que quer nos levar a uma outra dimensão da visão, dessa unção de Isaías, dizendo que você tem o poder de intervenção. O poder de intervenção é o que ele vem tratando ali, porque o Senhor me ungiu para libertar, não é isso? Libertar o quê? As algemas, os algemados, e depois para dar liberdade aos prisioneiros. E ele vai dando outras características de ações, onde vai se transformando, intervindo na vida da prosperidade das pessoas, na história das nações, da família.
Então ele vai dando autoridade. Então o poder de intervenção da igreja, as pessoas não têm noção dessa autoridade que a igreja tem que intervir sobre a vida das pessoas, não de convencê-las do pecado, mas de intervir sobre a vida dela. Quando a gente ora por uma pessoa, quando a gente ora pelo emprego de uma pessoa, quando a gente ora por uma enfermidade, por uma doença incurável, quando a gente ora por pessoas que estão sem perna, ou sem braço, ou numa cama, definhando, ou quando nós oramos por alguém que está preso ao desejo do alcoolismo, da droga, e nós oramos, então nós estamos exercendo ali a autoridade da intervenção, a unção que recebemos do Espírito para intervir sobre aquela situação. As algemas, o Espírito trouxe como os desejos que são aprisionados. O ser humano é preso na sua própria natureza por causa dos seus próprios desejos. E a Bíblia diz isso em Tiago. Ele diz que somos presos e tentados por nossos próprios desejos. São os nossos desejos que nos tentam, não é Deus. Somos tentados pelos nossos próprios desejos. E somos presos, muitas vezes, dominados por esse desejo, que é quando se torna algemas. Porque quando nós conseguimos decidir um desejo, dizer sim ou não para ele, não estamos presos a ele. Mas quando nós não conseguimos dizer sim ou não, dizer não para ele, estamos presos, estamos dominados. E às vezes o desejo aprisionado, principalmente nas coisas erradas, ela se torna uma algema. Por quê? Porque a sua escuridão nos aprisiona e não nos deixa, nos imobiliza, não nos deixa agir, nem enxergar nenhuma outra possibilidade de melhor. A gente fica num quarto escuro, o Espírito diz. Um quarto escuro, algemado, não tem mobilidade, não tem visão. Então a sua vida é aquilo, se resume nos desejos, nos prazeres humanos, nos prazeres da vida, e às vezes acaba muito mal essa história, principalmente depois que morre, né? Eu imagino como que é a pessoa dar um e aparecer lá diante dos anjos e diz: olha, teu lado é esquerdo, não é direito não. E você fala: mas espera aí, mas por quê? Porque Jesus disse assim. Você fica do outro lado. Aguarda. É uma decisão que tem que ser tomada num tempo chamado hoje. Entendeu? O desejo das pessoas estão aprisionados. E nós somos igreja de Cristo, aqueles que já adquiriram a sua maturidade na sua fé, têm o poder de influenciar as pessoas no poder da palavra, e têm o poder também, recebido pelo Espírito, conforme a sua maturidade de fé, para intervir nas algemas das pessoas, quebrar as correntes que prendem, que impedem ela tomar uma decisão de mudar os seus desejos. Os demônios trabalham na escuridão. Os espíritos malignos é quem impõem essas algemas, que ajudam, né? Algemas como fossem mecanismos que vêm e limitam as pessoas. E os demônios fazem parte disso. Eles começam a agir muitas vezes sobre os desejos humanos, começam a se aliar a eles para produzir uma sensação de que você não consegue sair daqui mais. Então, há uma liberdade que Cristo trouxe pelo Espírito Santo, a libertação das algemas. Então, o poder do vício, o desejo pelo vício, o desejo por que seja o pensamento, seja de vida sexual, seja de vida trabalho, vício em trabalho, vício em droga, seja do que for. Você recebeu como igreja autoridade para se libertar disso. Se você não se libertar, você está permitindo um quarto escuro na sua vida. O inimigo vai continuar insistindo na tecla de que você não pertence ao reino, de que você pertence ao império das trevas. E ele vai lutar devagarzinho para pegar o seu desejo e tornar ela uma prisão da vida dele. Por isso que depois Jesus disse que nós recebemos a unção da intervenção para libertar também os prisioneiros, porque a prisão é a falta de entendimento. Que o homem começa preso pelos seus desejos, às vezes tem até acesso à palavra, mas não conseguem reagir porque estão presos a algemas. E muitas vezes, quando a algema já está há muito tempo, cega-lhes o entendimento. Por mais que tenham acesso à palavra de Deus, como no Brasil, as pessoas, a maioria, não pode dizer que nunca ouviu falar de Jesus, apesar de ter pessoas que já ouviram, já não tenham ouvido em algum canto, mas a sua grande maioria já ouviu falar o nome de Jesus, apenas não entendem ou não dão crédito a isso. O entendimento está cego, cativo. O inimigo já os colocou numa prisão, dizendo: isso é besteira, você não precisa acreditar nisso. Então ele não busca o conhecimento.
E quando ele não busca ler a Bíblia, o conhecimento, conhecer a palavra de Deus, então ele, além de estar algemado, o desejo dele, ele começa a se tornar um prisioneiro pleno na mão dos demônios. Estou falando bem claro mesmo, para vocês entenderem, na mão dos inimigos. Ele começa a ficar prisioneiro, porque somente a palavra de Deus pode lhe dar um entendimento para resistir e tirar ele daquela, transportar ele para a luz. Quando ele é transportado para a luz, provavelmente as suas algemas já estão sendo quebradas. E se as algemas não foram quebradas, ele veio para a luz com algemas. Mas tem que ser quebrada. Por quê? Porque Deus quer quebrá-las. Porque o Espírito veio com um propósito. E o propósito dele é quebrar as suas algemas, lhe dar entendimento e quebrar as suas algemas. Porque você é livre. Eu não sou mais escravo do medo. Sou livre. Por causa do sangue de Jesus, você se tornou livre. Você recebeu o poder que pode quebrar as algemas e recebeu um entendimento que lhe tira das trevas e te põe na luz. Uma vida livre para servir a Deus e poder viver a vida na bênção do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então entenda Isaías 61. Pelo amor de Deus, não tem que falar de novo. Vamos lá para Marcos capítulo 4, versículo 11. Marcos capítulo 4, versículo 11 e versículo 26 ao 29. Eu vou falar de uma forma geral para não ficar muito longo, mas ali você pode olhar no versículo 11 que o Espírito diz que às vezes tem pessoas que Jesus tem que falar, não é pessoas nas trevas, muitas vezes. São muitas vezes pessoas até que estão na luz também, às vezes só entendem as coisas de Deus por parábolas. Às vezes o Senhor tem que desenhar para as pessoas entenderem. Mas Jesus disse aí sobre duas situações de pessoas da mente humana, onde elas sem entendimento de Deus, Jesus disse às vezes o reino já chegou até elas, mas elas não conseguem enxergar. Elas não conseguem entender isso e não conseguem transpassar para o reino de Deus. Às vezes ela ouve falar de Jesus, mas não consegue transpassar para o reino. Então ele diz, às vezes é necessário que quando vocês, portadores de notícia, vão anunciar o Evangelho, às vezes vocês vão ter que desenhar para ela. Vão ter que falar uma história, uma parábola, facilitar as coisas. Vai ser necessário a unção do Espírito de sabedoria para poder trazer a revelação a essa pessoa, do que o reino está querendo trazer até ela, ou do que ela precisa entender para entrar nesse reino e se libertar dessas algemas. O Espírito de sabedoria. E Jesus disse, às vezes as pessoas não entendem, e eu tenho que falar de formas diferentes. É isso que Deus está querendo dizer. E se é preciso desenhar, eu desenho. Se isso ajudar. Amém? Então ele disse mais, aí no versículo 26, disse sobre um agricultor, ele disse o reino de Deus, nós estamos falando da visão de reino, né? Princípios para adquirir a visão do reino, nós estamos falando isso. Então no versículo 26, ele está dizendo o quê? Que o reino é semelhante a um agricultor, não é isso? Jesus é o agricultor. Jesus é o agricultor porque ele é o cabeça do corpo, que decide o que plantar e colher. Quando ele fala em plantar, é porque em Cristo está a visão do reino. E em Cristo também é revelado o propósito. E quando nós falamos em Cristo, nós estamos falando também no Espírito. Porque o que temos em nós, quando falamos do Espírito Santo, nós estamos falando do Espírito de Cristo, o Espírito de Jesus. Então esse do agricultor habita em nós pelo seu Espírito, e é ele que determina o que plantar e o que colher. E quando falamos em plantar e o que colher, ele está falando sobre visão e sobre propósito. Amém? Visão, porque eu decido, vamos dizer da visão, eu quero esse ano plantar abacate. Então eu penso numa semente de laranja, é isso? Absurdo, está fora da visão. Então Jesus, ele decide a visão,
E ele sabe exatamente o desejo do Pai. Então tudo que ele faz em conjunto com a sua igreja, movendo a visão do Espírito, é com um propósito, produzir glórias a Deus. Então a visão que Jesus traz, é Ele quem decide a forma de agir. Por isso que o Senhor diz: eu tenho misericórdia de quem eu quero, eu ajo na vida de quem eu quero e da forma que eu quero. A decisão da visão de agir e transformar a vida das pessoas é de Deus, não é sua. É do Espírito de Deus, é de Jesus. Ele é o agricultor. Então ele veio plantar em nós, trazer em nós a visão. E não só a visão, mas também nos revelar o propósito. Então esse agricultor, que é o Espírito Santo também, está em nós hoje. Ele não foi embora, morreu e foi embora, ele está em nós, que é o Espírito de Cristo. O mesmo Espírito que está nele, e é Ele, está em nós. Por isso podemos dizer que temos a natureza de Cristo, porque o Espírito está em nós. Então o agricultor, ele tem esse poder da visão, ele tem esse poder de escolher, de saber o resultado que ele espera. E ele sabe o que Deus Pai quer. Ele disse: plante abacate para que nós possamos colher laranja no final. Não, plante abacate, sementes, porque nós queremos abacate. Queremos um povo salvo, queremos um povo liberto das algemas, queremos um povo liberto da escuridão, um povo que tem entendimento daquilo que eu desejo, do que é melhor para viver, para ser, para fazer a favor das outras pessoas, um povo curado e liberto. Amém? Então no versículo 22, 26, quer dizer, capítulo 4 de Marcos, versículo 26 até o 29, ele está tratando primeiro dizendo quem é o agricultor. Então entenda que é Jesus quem decide as coisas, como esse mover do Espírito vai vir trazer a visão do reino em você. Não é você que produz a visão do reino, não é você que inventa as coisas da forma que você quer para que Deus possa trabalhar em cima daquilo. Não, a visão vem do reino, a visão tem que vir do Espírito. Por isso a gente tem que aprender a separar, porque se os nossos desejos estão agindo ao nosso próprio egoísmo, o Espírito identifica isso também, e ele fala conosco: para com isso, que isso aí não é meu, isso não é para mim, isso é para você, satisfazer seu próprio ego, a sua própria vontade. Então o Espírito ele nos ajuda a discernir os desejos, para que possamos trabalhar o nosso desejo dentro dos propósitos do agricultor, do que o agricultor espera de você, dos propósitos de Deus. Ele pode te dar a riqueza que for, mas Jesus não vai te dar a riqueza para você se tornar apenas rico. Ele vai te dar uma riqueza para você se tornar um produtor de riqueza. Não é para o enriquecimento. Ele te dá a riqueza para dividir. Ele te dá a riqueza para ajudar. Ele te dá a riqueza para multiplicar. Se você glorificou a Deus porque você ganhou na loteria, então você vai glorificar a Deus muito mais porque você repartiu a sua loteria com as pessoas. E haverá muito mais glórias a Deus, porque as pessoas que receberam parte do seu dinheiro também vão glorificar a Deus, amém? Quem recebesse uma parte dos dois que ganharam agora a Mega Sena do dia 31, ia ficar contente? Não? Quem ia ficar triste aqui? Só ele ia ficar triste. Então, ficaria contente, né? Então é assim, ele não te dá nada para que você apenas alimente o seu próprio ego. Ele te dá algo porque ele tem um propósito bem maior. Deus não quer uma glória, Ele quer glórias de todos, Ele quer que todos sejam salvos, que todos sejam restaurados. Então eu só quero trazer essa visão. O agricultor é quem decide a visão. O reino não depende da sua forma de ver as coisas, o reino depende da visão do agricultor. O agricultor já disse para você, ele não está lá no céu longe, ele está dentro de você que crê no Evangelho de Cristo. Amém? Glória a Deus. Mas a mesma palavra vai dizendo, agora do que? De uma boa terra, não é isso? Primeira coisa, ele fala da semente, Jesus fala, a palavra está dizendo do agricultor, ele está falando de uma terra e está falando de uma semente. Mas a segunda coisa que tem que se pensar, ele fala de uma boa terra. E o que é uma boa terra? É uma terra preparada, é uma terra adubada. E a terra, quando a gente traz isso para o reino de Deus, é a terra que está preparada na fé, porque não tem nada que agrada a Deus em nós, a não ser a fé. Quem sabia disso? Pô, eu canto, faço tudo isso aí, nada agradou. Se eu cantei sem fé, não valeu nada. Se vim aqui fazer pose, fazer show, não adianta nada. Se
você está ali para fazer charme, mostrar a sua voz, perdeu seu tempo. Não agradou a Deus. Não é pelo maior cantor, nem o mais afinado, mas é aquele que realmente agrada a Deus. E o coração sincero e puro agrada a Deus. Amém? Isso é uma boa terra. Há uma diferença muito grande. Então a boa terra ela é preparada na fé. Então tudo que a gente faz por fé, em busca de agradar a Deus, então a fé agrada a Deus. Tudo que é por fé. Então se você fez por fé, você agrada a Deus. Então, primeira coisa, a terra tem que estar bem adubada, preparada na fé. A fé tem que estar firmada em todos os princípios que ela nos leva. A fé é tanto definida em 1 Coríntios 13, dizendo o quê? Que de tudo que se pode ter de dons espirituais, o resumo é você ter fé, esperança, não é isso? E amor. Ela é colocada lá entre os principais de tudo que se pode resumir nessa vida com Deus, de relacionamento humano e Deus. Ele diz, a fé é um princípio fundamental também. Você precisa estar bem definida com ela, adubando a sua vida. A terra é você, é o seu coração, é o seu espírito, é a sua alma. E quando nós estamos falando de você, o coração, nós estamos falando de desejo. Quando nós falamos de alma, nós estamos falando de mente. Quando nós falamos do seu espírito, é o seu espírito. O espírito humano está aí guardado entre você, que eles contam com você para poder encontrar com Deus. Há um espírito, uma alma e um corpo. Há um desejo, um coração. Então a mente, ela tem que ser trabalhada na fé, para que o espírito possa entender o caminho que ele está tomando, se ele está se aproximando de Deus, porque a Bíblia diz que o espírito do homem clama por Deus. A mente tem que ser condicionada na fé, para que os seus desejos possam ser libertos. A fé no quê? A fé vem na palavra de Deus. A fé tem que ter ouvir a palavra de Deus. Tem que ser adubada aos seus pensamentos. Não é na televisão, não é na Netflix, não é nessas coisas que você vai encontrar o bom pensamento que você precisa para adubar a sua fé, para adubar a sua terra, o seu coração, o seu espírito, a sua alma. É na palavra de Deus, é nas coisas que nos dá esperança, naquilo que traz a visão daquilo que Deus pensa a respeito das coisas. Isso vai adubar a sua terra. Isso vai te dar esperança, isso vai te dar a visão correta do que Deus quer. Então nós precisamos preparar a nossa terra. A boa terra é o primeiro princípio. E para adubar ela só tem um jeito para agradar a Deus, a fé. É adubando com fé. Amém? Então Jesus veio falando, vocês querem ter a visão do reino? Então entendam, eu sou agricultor, não quero as coisas da forma de vocês. E ele diz assim, vocês querem entender? Eu vou dar sempre a visão para vocês, porque vocês são minha igreja, porque meu Espírito habita em vocês. Eu vou sempre dar visões para vocês, e são muitas visões sobre os propósitos de Deus. E toda visão traz consigo um propósito. Então Deus ele vai não só revelar a visão, e tudo que Deus trouxer com visão, porque Ele vai trazer também o propósito. E tudo Ele traz com propósito. A visão traz consigo um propósito. Então quando Ele mostra a possibilidade de, Ele já mostra que você pode começar a fazer, porque vai ter um fim. Isso é o propósito. Pode andar em direção. Então a visão é brotada dentro do Espírito. Então uma das primeiras lições que a gente tem que entender é que o reino de Deus ele é espiritual. E é plantado dentro de nós pelo Espírito de Deus. E que Jesus, o agricultor, nos dá a visão espiritualmente primeiro. E depois Ele nos revela pelo Espírito o propósito, como agir para cumprir o propósito. Amém? Amém. Glória a Deus. Então prepare a sua terra. Terra mal cuidada não recebe visão, não consegue entender a visão do Espírito. A semente é lançada pela palavra. Aí ele vem em terceiro lugar dizendo nessa palavra sobre a boa semente, não é isso? É preciso ter a semente. Se temos que se tem um agricultor, ele também tem que ter consigo, além de uma boa terra para ter um resultado, ele tem que ter uma boa semente. E qual é a boa semente? A própria palavra. A palavra de Deus. Mas eu digo mais, não a palavra de Deus que os homens conseguiram escrever apenas. Eu digo a palavra escrita e viva. Porque o Espírito fala. Então mais do que eu posso pegar uma Bíblia
e posso abrir ela, não sei se desenvolver alguma tecnologia, mas eu posso olhar para ela vai ler, ela vai falar comigo, ela vai dizer, é no Salmo 91 que você abriu e eu estou falando com você. Não, a letra por si não fala em si, ela fala quando há compreensão que se lê, mas o Espírito fala, mesmo sem te mostrar a letra, mesmo que você seja um analfabeto, ele fala, ele se revela às pessoas, e ele está pronto para revelar a palavra de Deus. E quando você tem a escrita, o entendimento fica ainda mais fácil de compreender, porque é igual um inglês tentando falar com um chinês, é muito mais fácil se tivesse inglês em inglês. O Espírito vem na nossa natureza tentando encontrar uma linguagem que você possa entender e que ele possa transmitir a você o propósito e a visão, mas você não está pronto. Ele fala a linguagem dos céus e você fala a linguagem dos homens. Ele fala de coisas espirituais e você vem falar com ele com coisas carnais, com desejos carnais, com propósitos carnais. Eu quero estar rico, Deus, eu preciso prosperar para estar rico, mas para quê? Para mim me afundar nas festinhas, ou para mim me afastar, não tem mais tempo para você. Deus fala, você está maluco, cara? Mas mesmo assim, às vezes Deus permite, porque a fé ele não pode deixar de responder. Quando a fé está convicta e tem um propósito de trazer o bem, ele às vezes não impede, mas às vezes há situações que Deus intervém, Deus não responde. Então a boa semente é lançada, mas o Espírito quer falar conosco a direção certa, mas ele só fala a direção certa se nós entendemos a linguagem do Espírito. E a linguagem do Espírito não se entende jogando, não se entende assistindo televisão em si, não se entende brigando com as pessoas, discutindo o que é, o que não é, perdendo esse tempo com distrações. A linguagem do Espírito se entende buscando a presença dele e o conhecimento da palavra de Deus. Jesus disse, errais por não conheceres as Escrituras e nem o poder de Deus. Então a boa semente é a palavra de Deus, é a linguagem que o Espírito fala com você, é a palavra de fé. Quando a gente fala a palavra de fé, você tem que decorar esse versículo, mas você deve saber, porque eu vou dizer para você, eu estava passando por esse processo que eu testemunhei para vocês, e eu falei para Deus, e aí Deus, eu tenho que rejeitar tudo, porque não é para ir para o céu agora. Até eu sempre pergunto a Deus, né? E Ele sabe que eu tenho uma vontade tremenda de ir para o céu, é incrível. Ele sabe que eu desejo ir para o céu. Eu amo o céu, eu não conheço, mas amo o céu. Eu amo Deus, eu quero estar com Ele. Mas Ele sempre diz para mim, ainda não. Eu quero você na terra. Eu falo, então assim seja, Deus, porque eu estou aqui para fazer a tua vontade, não a minha também, como disse Jesus. Mas eu achei interessante essa fase que eu passei hoje, entre a semana, né? Que eu passei, onde eu falei para o Senhor, eu vou ter que reorganizar a minha vida, ter que reorganizar a igreja, reorganizar tudo, porque eu vou estar em tratamento de pancreatite, Aí depois eu falei, não Deus, não é assim, vamos pegar esse óleo e vamos ungir, né? Vamos pegar esse óleo e vamos ungir, porque não é assim que funciona o reino. O Espírito está aqui comigo, e Ele está dizendo que não é isso, essa sentença está errada, e nós vamos determinar a unção, a cura, vamos orar, para que Deus mostre o que está acontecendo. Mas quando eu perguntei para Deus, tem que reorganizar a agenda, sabe o que Deus disse para mim? Eu disse até para a Rita, geralmente eu estou em apuro, eu busco Deus, sabe o que Deus fala para mim? Vocês já ouviram, né? Não temos. Mas ontem eu escutei diferente. Eu disse para a Rita, antes era só não temos, hoje Ele diz assim, eu estou com você até a consumação dos séculos. Eu falei, Deus mudou agora? Glória a Deus. Acho que o medo não tem espaço mais no meu coração. Então Ele disse, estou com você até a consumação dos séculos. Isso quer dizer que nada aqui vai acontecer, nem parar na sua vida, que eu não tenha conhecimento e que eu não possa intervir até que você cumpra o que eu quero que você cumpra. Você pode ir um dia, mas da minha forma, não é da sua, de ninguém, de sentença de médico, de ninguém. Estou com você, você tem que confiar em mim. Você vai ficar até quando eu quiser. Você vai fazer até quando eu quiser. Até acabar os seus dias na terra, quando eu determinar. Estou com você, você não pode ter nenhum momento de dúvida, de ficar recuando diante de alguma situação. Ou pensar, não foi nem medo, pensar na possibilidade de mudar algo. Ele disse, mude esse pensamento.
estou com você até a consumação dos séculos. Eu falei, então, Senhor, muda o meu pensamento, não tenho que me preocupar. Tudo que está acontecendo vai se organizar naturalmente por causa do poder da oração na minha vida. Amém? Então, a boa semente é a palavra. A palavra viva não é a palavra apenas decorada, ficar dizendo de versículo bíblico, mas é você poder, no momento de guerra, lembrar, por exemplo, disso. Lembrar: o Senhor está comigo, o Senhor não me abandona nem me desampara. Essa é a importância de ler a letra para trazer para dentro do seu espírito a linguagem que o Espírito vai entender e vai poder falar com você. Lembre disso, ouça isso que eu estou dizendo, você vai entender, porque Ele vai testificar desse livro também. Ele vai falar desse livro para você. Então, a boa semente é a palavra de Deus. Enquanto você está pondo essa palavra de Deus para você, e a boa semente, ela se torna mais conhecida à medida que você tem um conhecimento, não é isso? Porque a qualidade de uma semente depende do conhecimento do agricultor. Então, se ele conhece bem a semente, ele não vai comprar uma semente que tenha má qualidade, que foi má cuidada, foi exposta a algum tipo de contaminação. Ele vai identificar: essa aqui é uma boa semente. Então, a Bíblia diz que a palavra de Deus é uma boa semente. O agricultor chamado Jesus, ele escolheu essa semente. Ela disse: a palavra de Deus é a melhor de todas as sementes. E ela pode produzir. E à medida que você tiver mais conhecimento dessa semente, mais você vai ter certeza do que ela é e do que ela pode fazer. O conhecimento da semente é fundamental para você entender o poder que ela tem. A semente, ela é determinante da visão e do propósito. Amém? Entendeu nada? A semente, ela é determinante na visão e no propósito. Da visão e do propósito. Vamos dizer assim, o agricultor, vocês vão aguentar um pouquinho hoje, mas o agricultor, ele lança a semente, mas a semente carrega consigo a visão. Por quê? Porque a visão foi de quem? Do agricultor. Ele disse: vou plantar abacate. Então ela é o próprio abacate, ela é a própria visão do agricultor, dá para entender? Essa é abacate, ela sabe que ela é abacate. Então ela tem dentro de si já uma visão estabelecida, a visão de ser abacate. E ela vai cumprir o seu propósito de dar frutos de abacate, para quando o agricultor vir buscar, para encontrar nesse pé de abacate no futuro, abacates, para dar frutos. Então o Espírito vai gerar dentro de você a visão e o propósito. E o propósito sempre estará em torno de gerar frutos, seja o que for, seja material, seja apenas espiritual, para produzir glórias a Deus, louvores e adoração a Deus, seja o que for nas áreas da sua vida. Amém? Já estamos finalizando. Só mais um pouco. E a palavra diz que a boa semente é a palavra de Deus. E a semente, ela é a principal detentora, né? Da visão e do propósito. Vamos falar aqui também como saber que estou pronto para receber a visão do reino. Quando a natureza predomina em sua vida, ou quer dizer, qual a natureza que está predominando na sua vida? É espiritual ou natural? Então eu quero saber se estou pronto para receber a visão do Reino de Deus. Aí a pergunta do Espírito é: qual é a natureza que tem dominado a sua vida? Que está predominando a sua vida? A visão que ela tem trazido, qual a natureza está dominando, está sobressaindo? A natureza carnal ou a natureza espiritual? Você se responda sobre isso. Porque as coisas do Espírito, do Reino de Deus, elas se revelam ao campo espiritual, no invisível, que é a fé, que é o princípio da fé. E depois disso que ela manifesta o seu propósito, que é físico e natural. Então, se você quer saber se você está andando ou pronto para receber a visão do reino, você começa a entender que jamais o Espírito vai trazer a visão e o propósito a você, se você estiver na mente natural, tentando entender as coisas pela lógica. Por que eu somei 2 mais 2 e deu 5, não deu 4? As coisas de Deus não é uma matemática assim.
As coisas de Deus é bem diferente das lógicas humanas. Aleluia. Nós temos que nos posicionar na fé. Então você quer entender, se você está pronto, então comece a entender que o Espírito fala com homens espirituais. Se você me acha interessante, ou tendo uma vida espiritual com Deus, a pastora, o irmão, o profeta que eu vou, não sei o que, é interessante quando Deus fala com ele, eu gostaria muito de ser assim. Então saiba que é muito simples, é só se posicionar no que é espiritual, é só se envolver com o que é espiritual, é só buscar o Espírito Santo, é só buscar o Espírito que já está em você e começar a se importar mais com ele. E começar a falar mais com ele, começar a orar mais, começar a ler mais a palavra viva, porque é a linguagem que ele vai usar para falar com você, e ele vai te dar toda a orientação da visão e do propósito da sua vida. Então ele diz assim também, outra pergunta, eu só tenho 3, vou falar a segunda. Como está a sua terra, boa ou ruim? A sua terra é o seu coração, alma e espírito. Deve estar prontos para receber a boa semente. Preparar a terra é estar disposto para viver pela fé na graça de Cristo, em uma prática diária de obediência à palavra de Deus, nos passos do caminho da cruz. E os caminhos da cruz é o quê? Arrependimento e renúncia. Então eu queria saber se eu estou pronto. Se está pronto, se você permitir que o Espírito fale com você uma linguagem espiritual, se você condicionar a sua vida para buscar as coisas espirituais, para falar com ele, porque a linguagem dele é espiritual, você vai começar a entender. E outra coisa que ele diz, que é você, como está você na posição do seu coração, da sua alma, como você está preparando a sua terra. Você está permitindo apenas as coisas terrenas entrar no seu coração e definir a sua vida espiritual? Como você está tratando a sua terra? Então ele diz, é fé na graça. A terra se prepara com fé, se posicione na graça. Tenha certeza de que você foi incluso na graça de Cristo. Comece a buscar essa convicção. Quando você tiver essa convicção, então o Espírito vai te levar a uma nova dimensão, a uma dimensão da visão do reino de Deus. Ele vai começar a falar com você. E para saber se você está pronto, é saber também o caminho que você está andando, se é o caminho da cruz. A terra está pronta quando ela entende também o caminho da cruz. E o caminho da cruz que Jesus indicou é arrependimento e renúncias diárias. Se você está algemado, você não resiste aos desejos, você não resiste às tentações, você não resiste ao pecado, você é dominado. Mas se você está livre, você consegue resistir, você consegue dizer não para o pecado. Então o arrependimento é essa prova da liberdade que você tem na graça de Cristo, e dizer não para o pecado, de quebrar essas algemas. Você pode quebrar, você consegue, é só usar a linguagem do Espírito. Busque a linguagem para que ele oriente você o que fazer e como fazer, para que você seja liberto e você seja liberto. Então ele deixou bem claro, o caminho da cruz é renúncias diárias. Não deixe-se vencer. Vença o mal com o bem, vença resistindo, vença sempre fazendo aquilo que deve ser feito, que agrada a Deus, por mais terrível que seja o seu pecado, a sua forma de agir com as pessoas, ou seja o que for. Se posicione sempre na posição de um homem, de uma mulher espiritual. Prepare a sua terra com a palavra de Deus, perdoe se necessário, resista, diga sempre não, afaste do mal. Lute contra aquilo, dê as costas. O arrependimento e a renúncia é um dos níveis, é um termômetro que vai também dizer para você se você está pronto para receber a visão do reino. E por último, quando sabemos que recebemos a boa semente, quando a nossa fé é capaz de dar a certeza de que alcançamos a misericórdia diariamente de Deus pela graça de Cristo, e temos a certeza que recebemos a nova natureza divina, isto é, a palavra viva, a letra viva, a presença do Espírito de Deus falando diariamente em nós, falando diariamente em nós a visão e o propósito do agricultor para o tempo chamado hoje. Então, quando sabemos que recebemos a boa semente, o que eu quero dizer em outras palavras, que o Espírito está dizendo, é quando eu sei que recebi a boa semente.
porque faz parte da minha vida falar com o Espírito. Eu ouço a voz do Espírito Santo, porque eu ouço a sua palavra, porque eu estou em comunhão de dia e de noite. O Senhor disse: guarda a minha lei de dia e de noite, escreve ela nas paredes, se for necessário, da sua casa, mas medita nela. Quando eu falo em meditar, separar tempo para isso. Meditar não é ficar igual budista aí, imitando aquilo 10.000 vezes, não. É você meditar, é dar tempo para aquilo, para refletir sobre aquilo, para colocar aquilo para dentro de si. Como a gente põe para dentro de si, não é decorando a mente, mas é dando sentido àquilo para a sua própria vida. O Senhor fala e você traz aquilo por uma palavra viva para dentro de você, dizendo que Ele quer, e isso é bom. Ele fala em perdão e isso é bom. Então você começa a pedir: Espírito, o que eu preciso fazer para que esse conselho entra e essa semente entre e produza nessa terra. Ele vai dizer para você o que fazer. Mas se importe, medite na palavra, se envolva com a presença de Deus em oração, de dia e de noite. Separe o tempo e você vai encontrar o Espírito falando com você palavras vivas. Dá para entender por que palavra viva em MMA? Porque você encontra sempre uma palavra no Espírito e Ele fala a linguagem. Quando você está falando a linguagem certa com Ele, a linguagem do Espírito. Amém? Então, glória a Deus. Mas não acabei. Acabou isso. Glória a Deus. Vamos ficar de pé para chorar. Um pouquinho só, irmãos. Mas já estamos andando, tá? Em direção. Acho que pouco vocês estão ouvindo. Eu creio que o Espírito vai preparar vocês. O Senhor está dizendo que está preparando devagarzinho. Ainda sem pessoas que precisam amadurecer mais. Muito pequenininhos, assim, engatinhando diante de Deus. E Deus fala: eu quero que você ande. A papinha está acabando. Porque os tempos estão se tornando maus. Mais maus. Bad maus. Porque o Satanás está lutando e se organizando. As coisas estão andando em direção ao cumprimento das profecias. Talvez não seja o fim, mas seja o começo do fim. E a igreja de Cristo já está se mobilizando. O Espírito está mobilizando as igrejas para já se prepararem. Espero que eu esteja vivo para ver isso. Sabe por quê? Porque eu digo sempre, uma vez digo, talvez seja meio mal interpretado às vezes, mas eu falo: eu adoraria ver o de Cristo reinar na terra. Gostaria muito de ver esse tempo dele. Não para servir, mas gostaria de ver ele perseguir a igreja. Porque eu ia ver os crentes de verdade, que são capazes de dar a sua vida por Cristo. Sabe, os islâmicos vinham dizer: diga a Jesus que é blasfema contra Allah, nós te matamos. Isso já acontece. Vocês estão muito tranquilão aqui no Brasil. Quero ver você falar: eu amo Jesus, e tomar um tiro na testa. Então eu digo que quando Lúcifer vir para governar, então será a prova dos crentes que são de verdade. Porque ele vai ter que dar a sua vida ou morrer, ou para viver vai ter que negar o que ele dá para entender o que eu dizer. Não é que eu quero que ele reine, é porque ele vai reinar, porque é bíblico, é profético, ele vai ter que se cumprir. Mas não sobre a igreja, ele vai reinar sobre o mundo. Sobre a igreja não. Mas estamos entrando num processo de tempos de grandes perseguições contra a igreja, e que haverá muitas dores sobre a terra. A pandemia é só um sinalzinho disso. Como outras coisas virão numa sequência, que o povo de Deus está tão guardado debaixo das suas asas, que muitos deles se acomodam e se sentem muito protegidos com o papai, sabe? E não querem crescer na visão. Só que acabam ficando expostos. O inimigo pode confundi-los, porque haverão mais bagunça em todos os segmentos da vida religiosa. E vai ter que ter um discernimento espiritual muito grande para saber daqueles que vêm de Deus e daqueles que vêm dos espíritos do engano. Amém? Então esteja pronto, porque o reino de Deus já chegará.
E a visão do reino já veio para mudar a sua forma de ver. Ele quer te ensinar. O Espírito quer te dar novos alimentos, tirar você da papinha, para você se tornar um visionário, como diz o mestre. Um visionário, uma pessoa que tem visão do reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Senhor, nós te agradecemos. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pelo teu Espírito que habita em nós. Senhor, obrigado porque tu estás cumprindo o que combinaste conosco, Pai. Tu falaste conosco há um tempo atrás que iria falar sobre o reino. E tu tens nos revelado palavras poderosas, Senhor. Senhor, que nós possamos ter o entendimento e que essa visão do reino comece a brotar no coração de cada um da tua forma. E que as algemas se quebrem, Senhor, e que as cadeias sejam rompidas e o entendimento venha pelo teu Espírito e ele se encha de ti, ela se enche da tua presença e venham dar frutos para cumprir o propósito, Senhor Jesus, pelo qual tu nos chamaste. Ajuda os teus filhos, me ajude, Senhor, para que sejamos instrumentos de bênção, para que sejamos instrumentos de boas notícias para esse mundo, para as pessoas em nossa volta. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus nós te pedimos, que essa palavra viva, que trouxesse hoje para nós, venha produzir entre nós algo novo, uma forma de pensar diferente, nos importar mais, de preparar essa terra com o nosso coração, nosso espírito, a nossa alma na tua palavra, Senhor, sujeitar, deixar ser cativa a nossa mente ao pensamento de Cristo, Senhor, e podemos entender as coisas espirituais. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, abençoa teus filhos, que cada um receba, Pai, a paz, a alegria do Espírito Santo. Em nome de Jesus, sejam plenos no conhecimento da tua palavra. Eu clamo em nome de Jesus e te agradeço, Papai. Obrigado por essa oportunidade, Senhor, de ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos